Olá! Hoje nós aqui do Especial Social vamos pro mundo real, mas que tem boas pitadas de imaginação. Nós vamos conversar com o Renato Mendes, falar sobre este livro aqui maravilhoso, 20 e poucos contos. Porque, gente, são poucas as pessoas que conseguem expressar no papel aquilo que viveu, aquilo que sentiu, como sentiu, e isso você conseguiu passar aqui. Tudo bem, Renato? Até me emocionei, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço essa tua observação, que foi realmente o que a gente tentou fazer em 20 e poucos contos, passar para o leitor algumas experiências, algum ângulo de visão, de vida, e alguma mensagem que estão embutidas nesses contos, né? Se a pessoa, ao reler, talvez, ele vá sentir que tem umas mensagens, que foi essa a ideia de passar isso para os amigos e para os interessados. Livro jamais deve parar de existir, livro papel que eu digo. Porque às vezes você não está bem, você diz que passa mensagens, mas não são só mensagens, são ensinamentos. Ensinamentos que quando você lê ali, que você sabe que a pessoa já passou e que, lógico, você também vai passar, ou você já passou. E a pessoa te conta ali a maneira que ela fez para sair daquilo, para resolver aquilo. E você olha assim e fala, puxa, bem que eu podia ter feito isso. Então isso que eu acho que cada um deveria de contar a sua experiência, né? E deixar essa experiência, como você deixou, um toque todo especial, Renato. Eu concordo e acho que todos nós temos contos para até fazer um livro, né? Todos nós temos experiências pessoais, vivências, como eu me refiro, que um amigo havia me feito essa definição em São Paulo, e eu gravei muito o que ele definiu riqueza. Riqueza são vivências da paisagem humana. Eu achei aquilo muito bacana, porque riqueza é muito relativo, e o que é riqueza verdadeiramente, né? Então são valores, são experiências, são vivências, né? Mas eu acho que então, voltando, todos nós temos histórias para contar, e que bom se todo mundo pudesse fazer o seu livro. Eu te confesso que foi muita coragem, porque muitas histórias muitos contos aí já estavam prontos já há algum tempo, mas faltava aquela coragem que de repente ela surgiu. Alguns amigos me incentivaram, e está aí a obra, e estamos satisfeitos, estamos curtindo os contos. Renato, quanto tempo para fazer todos os contos, todos? Na verdade, eu levei mais de 2 anos, porque se escrevia e depois tem o processo de você vai lapidar. Tem alguns contos que eu tirei, né? Então esses foram os que eu realmente, com o tempo, eu fui escolhendo. E na verdade, e tem mais, o tempo também, a gente escrevia nas horas de folga, eu continuo trabalhando, então eu entendi que até não demorou muito, mas é demoradinho, né? 2 anos, o que é demorado, o que não é, a gente não sabe, mas... É que para os contos que você fez aqui, a gente vendo, a gente sabe que é uma realidade que você viveu, e você vai colocando essa realidade, como eu já falei, de uma maneira toda especial. E assim, quando você fazia cada conto, você fazia um, parava e ia para o outro, ou você fazia um e ficava naquele? Fazia um, passava um tempo, depois eu fazia outro, foi assim. E, na verdade, quantos contos foram, Renato? Porque aqui você colocou, né, 20 e poucos contos, certo? Mas quantos foram? Porque você falou que tirou alguns, né? Na verdade, a ideia era fazer um livro
com o número certo, de 25 contos. Depois eu fui ver na internet que já existe uma obra no Nordeste do Brasil com esse nome, 25 contos. Então, eu estava fazendo um triângulo, contos em valores que usava-se antigamente para definir dinheiro. Um conto era 1.000 cruzeiros velhos, né? Quanto se pagou naquele carro? Eu paguei 10 contos, contos de réis, que era uma moeda do Império, do antigo Brasil, começo do século passado. Então nós falávamos, o brasileiro falava conto, e tem pessoas que ainda usa por brincadeira, ou por costume, usa no interior, tem muito, paguei 50 contos, uma caminhonete, né, por exemplo. Eu já ouvi falar 50 contos de réis também falam. Isso, né? Então a ideia era fazer um triângulo de 20 e poucos, 25 ou 20 e poucos contos, e o custo do livro também, 20 e poucos reais, né? 20 e poucos contos. Então, são 3 conotações, 20 e poucos contos literários, 20 e poucos contos de dinheiro, né? E o nome do livro. E cada escritor tem a sua maneira. Tem uns que gostam de ficar quietinho lá, tem outros que gostam de já ficar no meio e alguma coisa que ele olha dá uma inspiração. Outros fazem e dão para alguém ler. E o que você achou e mudam talvez com a opinião da pessoa? Qual que é o Renato? Não tive esse caminho. Minha linha foi muito... Olha, nem com a minha mulher eu comentava esses contos. Tanto que eu apresentei para ela dar a opinião dela, quando já estava, o material já estava quase indo para a gráfica. Então foi assim, uma coisa muito minha, sabe? Muito sem interferências de ninguém, para não haver mudanças no ângulo de visão. É o que eu entendi mesmo, é o meu sentimento. Aliás, se você me permitir, é uma abertura. Fazer um livro, alguém já me disse, alguns amigos que leram o livro gostaram, me elogiaram, mas, seu Renato, parabéns pela tua coragem, porque você se abre, né? Você abre tua forma de ser, de pensar, de ver, né? Como eu acho que não tenho nada, né, que me comprometa, então eu estou aí aberto mesmo a críticas, que isso E feliz quem pode, né, fazer e falar o que ele falou, como não tem nada que comprometa aqui mesmo. Você falou abertamente até os lados positivos, os lados negativos tem no livro, né? Religiosidade sem tendências religiosas, isso é um campo muito complexo, também pode que algum leitor não viesse a não gostar. Então eu tive esse cuidado de não ser radical, de não pender para lado nenhum e mostrar alguns ângulos de visão de coisas, aspectos pitorescos da vida que entendi que possa ser interessante para alguém.